Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a continuidade dos hidrocarbonetos. Na aula anterior, nós falamos sobre a classificação das cadeias, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como esses hidrocarbonetos eles se comportam, tá? Então os hidrocarbonetos normalmente eles vão ter três classificações, com ligações simples, duplas e triplas. Isso faz com que eles sejam conhecidos como alcanos, alcenos, alcinos e algum ponto como alcadieno ou ciclano, cicleno. Perfeito? Vamos ver, olha só. Os alcanos, eles são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples entre a sua estrutura. Logo, eles terão uma fórmula muito simples, que é CnH2n mais 2. Onde esse N ele é o número de carbonos. Então, por exemplo, se a minha molécula tem 4 carbonos e eu quero saber a fórmula molecular dela, basta que eu faça C4, 2 vezes 4 vai dar 8, mais 2, 10. Então, a fórmula molecular de um alcano com 4 carbonos é C4H10. Perfeito? Então, alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples na sua estrutura. Esses alcanos, eles vão ter ligações sigmas, né, que são ligações simples, e eles são compostos apolares, logo eles não têm solubilidade em água. De modo geral, pessoal, quando nós falamos em hidrocarbonetos, aí já para nós darmos uma pequena acelerada, todos os hidrocarbonetos eles são compostos apolares, todos. Logo, a força intermolecular que vai agir sobre eles é de polo instantâneo e de polo induzido. Ah, professor, por quê? Porque são compostos que derivam do petróleo, né? E o petróleo é um composto orgânico apolar, então todo o seu derivado também será apolar. Se ele é apolar, ele será insolúvel em água. Logo, a solubilidade é baixíssima, logo a força termomolecular é muito fraca, que é a força do tipo de polo induzido. Perfeito? Então vamos seguir. Aí nós temos os alcenos. Os alcenos eles vão ter uma ligação dupla, tá? Uma ligação dupla na sua estrutura. Olha só como que funciona. E aí, um alceno ele vai ter fórmula molecular CnH2n. Isso porque nós colocamos uma dupla e essa inserção de dupla tira ali 2 hidrogênios da estrutura. Então, se a minha molécula ela tem 4 carbonos, ela vai ser agora um C4, 2 vezes 4, 8, então ela vai ser C4H8. Então, alcenos apresentam uma ligação dupla na estrutura, ok? Também são compostos apolares. Os alcinos, pessoal, eles vão apresentar uma ligação tripla na sua estrutura. Então, eles vão apresentar ali 2 ligações π e uma sigma. Essa ligação tripla, ela faz com que saia da estrutura molecular 2 hidrogênios. Então, nós vamos ter uma fórmula de CnH2n menos 2. Então, a mesma situação. Se a minha molécula ali tem 3 carbonos, então ela vai ser C3, 2 vezes 3 vai dar 6, menos 2, 4. Então, a fórmula molecular desse composto vai ser C3H4. Ok? Isso para um alcino. E alcino também é hidrocarboneto, então também ele é um composto apolar com baixíssima solubilidade em água. Vamos seguir. Os anéis aromáticos, que nós conversamos sobre eles na aula passada, eles precisam ter um ciclo com 6 carbonos e nesse ciclo ele pode ter ali uma alternância de ligações simples e duplas. Se for um anel sozinho, ele se chamará benzeno, né? Isso porque ele tem um odor característico, por isso que é benzeno, tá? Então nós vamos ter ali um naftaleno com 2 anéis condensados e se tivermos 3 anéis condensados, isso pode ser um antraceno. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura desses hidrocarbonetos. Como que eu conheço esses hidrocarbonetos? Nós vimos falando na aula passada sobre os derivados do petróleo. E aí nós falamos sobre metano, etano, propano, butano, octano. Como dar o nome então dessas moléculas? Olha só, muito tranquilo. Bom, um hidrocarboneto, ele pode ser gerido da seguinte maneira. Ele vai ter um prefixo, onde são as quantidades de carbono, ele vai ter um infixo, que é a ligação simples, dupla ou tripla, e ele vai ter um sufixo, que é a terminação em O, porque ele é um hidrocarboneto, perfeito? Então, o infixo, ele vai ser referente ao tipo de ligação. Então, se eu estou falando de um alcano, a ligação ela vai ser simples, olha o AN ali aparecendo. Se eu estou falando de um alceno, a ligação ela é dupla, então eu vou ter ali o EN aparecendo. E se eu estou falando de um alcino, eu tenho ali o IN aparecendo para a presença de uma ligação tripla. Então,
o meio da molécula sempre vai ser referente ao tipo de ligação em que nós estamos falando. Então, por exemplo, quando eu falo butano, tem o an ali no meio daquela nomenclatura, e isso me faz entender que eu estou falando de um alcano. A mesma coisa se eu falar para um propino, por exemplo. Então eu entendo que tem um in ali no meio, e isso me faz entender que eu estou falando de um alcino porque tem uma ligação tripla. Já os prefixos, pessoal, os prefixos eles são referentes às quantidades de carbono. Nós vamos ter dificuldades aí de associação apenas até o número 4. Então, quando a molécula tem até 4 carbonos, nós vamos ter uma dificuldade porque são nomes específicos, nomenclatura específica. Mas, a partir de 5 carbonos, a nomenclatura ela já é uma nomenclatura matemática super básica que dá para a gente entender. Então, olha só, se a minha cadeia tem apenas um carbono, o prefixo que eu vou usar é o prefixo met. Se ela tem 2, o prefixo é et. 3 prop, 4 but. Então são esses 4 prefixos que vocês devem lembrar, met, et, prop e but. Porque a partir do 5, ou a partir do 5º, perdão, nós vamos ter a nomenclatura matemática. Então 5 é penta, 6 é hecta, hexa, 7 é hepta, 8 é octa, 9 é nona e 10 é dec. E aí se passar um dec, dodec e assim sucessivamente. Então esse prefixo a gente precisa associar com a quantidade de carbonos, tudo bem? E a terminação, pelo fato de ser um hidrocarboneto, a terminação sempre será em O, tudo bem? Então olha só, aí na tela eu tenho CH4. CH4 tem um carbono, então o prefixo que eu vou usar é o prefixo met. A ligação entre eles é uma ligação simples, então eu vou ter ali o meio an, para indicar uma ligação simples. A terminação é sempre O, então nós vamos ter um metano, e assim sucessivamente. Se nós temos ali 2 carbonos, o prefixo que nós vamos usar é et, a ligação é simples, então nós vamos ter um etano. Se eu tenho 5 carbonos, o prefixo que eu vou usar é pent, como só são ligações simples, o meio é an, e a terminação sempre é O, então nós vamos ter um pentano, perfeito? E assim para as outras, pessoal. A partir do momento em que eu tenho uma cadeia insaturada, onde eu vou ter dupla no meio da cadeia, obrigatoriamente eu tenho que informar qual é a posição que está aquela dupla. Para isso, eu preciso selecionar a minha cadeia pela extremidade em que eu me aproxime mais rápido dessa insaturação. Nesse caso, é o carbono que está enumerado como 1, porque ele já é o carbono da insaturação. Tudo bem? Então, olha só. Nesse caso, nós vamos ter 4 carbonos, então o prefixo é but. A dupla está no carbono de número 1, então é en. E como termina com O, é um hidrocarboneto, então nós vamos ter but1eno, ok? Se essa dupla muda de lugar, nós vamos ter um but2eno. Se eu tenho apenas 3 carbonos, eu não tenho a necessidade de indicar a posição dessa insaturação, porque se eu coloco ela de um lado ou do outro, ela vai continuar sendo o carbono de número 1. Então, nesse caso, nós temos um prop, porque são 3 carbonos, uma tripla indica o infixo in e termina em O pelo fato de ser um hidrocarboneto, então nós vamos ter um prop1ino ou simplesmente propino, perfeito? Vamos seguir. Então, quando essa cadeia ela é um ciclo, basta que nós acrescentamos ali no nome a palavra ciclo. Então eu tenho um ciclo, uma cadeia fechada com 4 carbonos, com ligações simples, então eu tenho um ciclobutano. Se fossem 5 carbonos, ciclopentano, 3 carbonos, ciclopropano e assim sucessivamente. Então, nesse caso, se eu tiver a presença de uma dupla, eu também preciso indicar essa dupla no nome. Então, um ciclo tem 5 carbonos e tem uma dupla ali entre o carbono 1 e 2. Então, eu tenho um ciclopenteno dizendo e enfatizando com o infixo em que aquela cadeia se torna de um cicleno, se torna um alceno, ok? Se eu não tiver insaturações, eu não preciso indicar a posição, então eu só tenho um ciclo com 6 carbonos. Nesse caso, eu não tenho alternância de duplas, então esse ciclo ele não é uma cadeia aromática, ele é um hidrocarboneto simples, então ele é um ciclo hexano, ok? Vamos seguir. Se a minha cadeia ela tem uma cadeia ramificada ou ela tem uma insaturação, é necessário que nós precisamos fazer um encontro da cadeia principal. E o que é a cadeia principal? A cadeia principal é aquela cadeia que vai dar a maior sequência de carbonos possíveis. Então você vai começar a contagem
da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo das suas prioridades. E a cadeia principal será aquela cadeia que vai ter a maior sequência de carbonos possíveis, perfeito? Vamos lá então. Nesse caso, eu tenho ali uma cadeia com 3 carbonos e eu preciso selecionar a cadeia principal. Perceba aí na tela que essa não é a nossa cadeia principal, esse primeiro exemplo. Por quê? Porque ela me dá ali uma ramificação e eu tenho 4 carbonos. Quando eu olho para a segunda cadeia, aí sim eu tenho uma cadeia que eu tenho 5 carbonos e eu tenho uma ramificação. Nesse caso, eu preciso escolher essa cadeia como cadeia principal, porque ela vai me dar a maior sequência de carbonos. Perceba que a primeira cadeia está dando para a gente 4 carbonos apenas. Quando eu olho a segunda cadeia, ela me dá 5 carbonos de maneira sequenciada, tá, pessoal? É importante isso. E aí eu tenho uma cadeia chamada de cadeia principal. Feito isso, eu preciso entender que ali eu tenho uma outra cadeia agora, percebam que é o mesmo desenho, mas essa outra cadeia, ela me dá agora 6 carbonos. Então, essa terceira cadeia que deve ser escolhida como a cadeia principal. Perceba que nós fizemos a primeira contagem, deu 4 carbonos, nós fizemos a segunda contagem, deu 5 carbonos, e na terceira contagem nós tivemos ali 6 carbonos selecionados. Então, nesse caso, nós temos uma cadeia principal. Perfeito? E sobrou uma ramificação, né? Um carbono terciário, como eu falei na aula anterior, uma perninha para cima ou para baixo, indicando a presença dessa ramificação. Perfeito, pessoal? Então, olha só, aí na tela, ali nós temos a nossa cadeia principal. Vamos seguir. No caso das sequências serem iguais, nós devemos escolher aquela cadeia que vai dar para a gente o maior número de radicais possíveis. Então, aí na tela vocês estão acompanhando duas cadeias, onde a primeira cadeia ela só vai dar para a gente 4 ramificações, enquanto a segunda cadeia ela vai dar para a gente aí 3 ramificações. Então eu devo selecionar como cadeia principal a primeira cadeia, porque ela me deu 4 ramificações. Isso só vai acontecer quando você tiver a maior sequência de carbonos possíveis, tá? Se conta da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e deu a mesma quantidade, é necessário que você escolha aquela cadeia que te forneça o maior número de radicais possíveis. Nesse caso, a primeira cadeia. Se a cadeia for saturada, nós vamos escolher sempre o radical menor. Se ela for insaturada, essa insaturação ela precisa fazer parte da cadeia principal, como o segundo exemplo que nós estamos acompanhando aí na tela, ok? Se ela tiver um grupo funcional, não necessariamente esse grupo funcional ele vai fazer parte dessa ramificação, ele não é considerado um radical. Perfeito? Radicais são somente átomos de carbono. Vamos seguir aqui. Bom, aí nós temos uma cadeia, onde essa cadeia ela vai ter um radical chamado de metil, e nós vamos numerar a cadeia pelo lado em que nós nos aproximamos mais rápido desse radical. Então perceba ali que eu tenho um 2,2,4 trimetilpentano, porque eu tenho 3 radicais, esses radicais são metis, pente, porque a cadeia principal tem 5 carbonos, an, porque só tem ligações simples nessa cadeia, e como ela é hidrocarboneto, ela vai terminar em O, então nós vamos ter um 2,2,4 trimetilpentano. Já na segunda cadeia, perceba que nós envolvemos a insaturação, então nós temos um CH2 ali insaturado, e esse CH2 ele vai participar da cadeia principal, e isso me dá também 3 radicais, que são 3 metis. Então vamos numerar. Então a nossa cadeia ela fica 2,44, porque eu considerei o carbono número 1 agora sendo o carbono insaturado, e eu tenho um metil no carbono 2 e 2 metis no carbono 4, por isso que fica 2,44 trimetilpente, porque a principal tem 5 carbonos, um eno, indicando que eu tenho uma dupla, então se trata de um alceno naquela insaturação. Então, um eno e O, hidrocarboneto. Então, a nossa molécula fica 2,44 trimetilpente 1N. Perfeito? Vamos lá. Aí na tela nós temos uma questão. Essa questão é a número 1 do nosso livro do Sistema Farias de Brito, o livro 2. A gente vai encontrar essa questão na página 145. Tá? Então vamos lá, abra seu livro e encontre a questão número 1 na página 145. A questão diz o seguinte: o querosênio
é uma fração intermediária entre a gasolina e o óleo diesel. Esse derivado é obtido da destilação fracionada do petróleo in natura, com ponto de ebulição variando de 150 a 300 graus Celsius. O querosene é constituído por hidrocarbonetos e é largamente utilizado como combustível de turbinas de avião a jato, tendo ainda aplicações como solvente e removedor. Tem como característica produzir queima isenta de odor e fumaça. O querosene pode ser utilizado como? Então vamos lá, letra A. Solvente de substâncias polares. Letra B. Comburente quando oxidado na presença de O2. Letra C. Reagente na reação de síntese da gasolina e do óleo diesel. Removedor que elimina óleos e outros compostos apolares. Diluente de substâncias polares para o acerto de viscosidade. Bom, o que nós falamos sobre os hidrocarbonetos? O querosene ele é um hidrocarboneto, derivado do petróleo. Logo, todo derivado do petróleo é um composto apolar. E aí tem um mantra na química que é o seguinte: semelhante dissolve semelhante. O que é esse semelhante dissolve semelhante? Compostos polares só dissolvem compostos polares, compostos apolares dissolvem compostos apolares. Por exemplo, o maior deles é água e óleo não se misturam. E a gente aprende lá no 9º ano, lá no ensino fundamental, que eles não se misturam porque eles têm densidades diferentes. Mas a grande verdade é que eles apresentam forças intermoleculares diferentes. Eles apresentam polaridades diferentes. Água é polar e toda substância oleaginosa é apolar. Como semelhante dissolve semelhante, água e óleo não se misturam pelo fato de suas forças intermoleculares serem diferentes. Então, se eu estou falando de querosene, que é um derivado do petróleo, eu devo buscar ali substâncias que sejam apolares, substâncias que sejam insolúveis em água, ok? Então vamos lá na tela, olha só. Solvente de substâncias polares, é o que está dizendo a letra A. Não pode ser, né, pessoal? Porque como o querosene ele é apolar, não pode ser solvente de substância polar. Comburente quando oxidado na presença de O2. Pessoal, em uma combustão, o comburente é o gás oxigênio. Sem oxigênio não há combustão. Então eu preciso de um combustível e de um comburente. Se eu estou falando do querosene, e o querosene que é queimado no motor do avião, lá na aviação, o querosene ele é o combustível e o oxigênio o comburente, tá? A questão está dizendo que o comburente é o querosene, então não pode. Reagente na reação de síntese da gasolina e do óleo diesel. A síntese da gasolina e do óleo diesel ela é pela destilação fracionada, então nesse processo também sai gasolina, sai diesel, sai querosene, sai gás, também não pode. Removedor que elimina óleos e outros compostos apolares. Aí sim, né, pessoal? Toda substância oleaginosa é uma substância apolar. Como eu estou falando do querosene, ele vai sim se difundir com substâncias apolares e também com substâncias oleaginosas. Então, o nosso gabarito, letra D, olha só. Não poderia ser a letra E, porque ele seria diluente de substâncias polares e não pode, porque ele é apolar, ele é um derivado do petróleo, é um hidrocarboneto. Então, hidrocarbonetos são moléculas apolares. Então, nosso gabarito, letra D, perfeito? Vamos à próxima questão. Próxima questão é a questão número 3, também do nosso livro número 2. Essa questão nós vamos encontrar lá na página 151. Então, pegue seu livro, coloque aí na página 151, na questão número 3, e ela vai dizer o seguinte, ó. O asfalto é um resíduo derivado do refino de petróleo que contém uma mistura de compostos orgânicos. Os agentes químicos que mais se destacam nas emissões do asfalto em obras de pavimentação são os HPs, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Olha que importante, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Dada sua ação carcinosa, destacando-se como os de maior risco para a saúde dos trabalhadores diretamente envolvidos nas operações de pavimentação. De acordo com o texto, um exemplo de um agente HAP é o... Então, ó, nós temos aí 5 moléculas e olha o que o texto está dizendo para a gente. O agente HAP é o hidrocarboneto aromático policíclico. A letra A, nós temos um TNT, ele não é hidrocarboneto, tem nitrogênio e oxigênio na sua estrutura. A letra B, nós temos um ácido, ele também não é hidrocarboneto, tem oxigênio ali na estrutura. Na letra D, ele é um hidrocarboneto, mas ele não é aromático, precisa ter alternância de ligações duplas. E a letra E,
ele também é um hidrocarboneto, mas também não é aromático. E a questão me diz que ele precisa ser aromático e policíclico. Então, olha a letra C, pessoal. Nós temos ali 2 ciclos, né? 2 anéis aromáticos e um outro ciclo logo acima. Então, tem um hidrocarboneto aromático policíclico sendo representado aí, então, pela letra C. Então, aí está o nosso gabarito, tudo bem? Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Obrigado por ficarem até aqui. Para essas e outras aulas, acesse as nossas plataformas.